No episódio de hoje, a gente vai contar uma história pra você que aconteceu comigo mesmo, a Lei Falsarella, então confira pra você entender o mico que eu passei no trabalho. Olá, começando um novo episódio do Foca no Trabalho e hoje um formato diferente para vocês. A gente vai dividir uma história e nesse episódio, por ser o primeiro, eu vou contar, foi comigo mesmo, mas nos próximos a gente quer trazer histórias da nossa audiência. Então, se você tem uma história boa de trabalho, compartilha com a gente traz aqui, vai manter o anonimato e o anonimato das empresas, mas a gente vai dividir boas histórias, histórias engraçadas, histórias curiosas, histórias tristes e fazer o nosso comentário aqui. A Bru não ouviu essa história, então eu vou querer ouvir o comentário dela e dividir aqui um micão que eu passei logo no início da carreira. Eu acho, Bru, que você vai se surpreender, viu? Ale, tô curiosa pra saber essa tua história e eu acho que esse quadro vai ser bem bacana aqui pra que a gente consiga compartilhar histórias de escritório, porque eu tenho muitas coisas interessantes pra gente compartilhar por aqui, né? E aí, Bru, se tiver depois uma história, já faço o convite aberto na gravação. O próximo episódio pode ser uma história sua. Aí você vê se quer manter o anonimato, né? Assim, eu não vou falar da empresa, o que foi, tá, gente? Mas eu posso dizer que tem mais de 10 anos que isso aconteceu, porque afinal de contas, minha chefe, pessoas que trabalham comigo vão ouvir esse cast, e eu acho que a gente precisa aprender com o erro. Aprender com os nossos micos, faz parte do processo. Então eu vou trazer esse contexto para vocês. Então isso aconteceu, eu era uma analista júnior que estava muito no começo de fazer processos seletivos. Era uma época que a gente fazia tudo presencial. A empresa que eu trabalhava, como que funcionava? A gente tinha a sala do RH, que trabalhava eu, uma aprendiz, o meu supervisor, uma outra pessoa, então tinham 4 mesas ali de escritório, e a gente usava uma sala de reunião do lado do RH para entrevistas. E naquela época, a estrutura do escritório era uma estrutura tudo com drywall, com paredes, não tinha janelas, era tudo fechado. Então você não conseguia ver as outras coisas. E isso é importante para a história. Como que funcionava o processo seletivo naquela época, gente? Era o clássico, faz a ficha, faz uma redação e depois eu volto para falar com você. Eu sempre fui muito cuidadosa em receber bem os candidatos. Então a pessoa chegava na recepção, eu tinha uma preocupação, sempre tive, de atender no horário, né? Então eu pegava o candidato, levava para a sala, oferecia água, mostrava onde ficava o banheiro e deixava ali o candidato fazendo a redação e a ficha. Nessa época, Bruna, é importante dividir que eu estava na faculdade, tá? E foi uma entrevista bem no final do dia, né? Eu não lembro exatamente o horário, mas imagina assim, tipo 5:30 da tarde. E aí, eu trabalhava nessa empresa demais, fazendo várias coisas além de processo seletivo. E foi um dia, assim, muito corrido. E fiz as minhas coisas e deu tudo certo, sabe? Nossa, foi um dia assim que entreguei minhas coisas, fui pra faculdade e, cara, correria tal. Quando eu cheguei para trabalhar no dia seguinte, tinha um currículo na recepção, com um post-it na recepção, escrito o seguinte: fiquei aguardando até as 9 horas da noite, ninguém me procurou e eu fui embora. Então, qual que é o meu mico? Eu entreguei a redação para a candidata, recepcionei a candidata e deixei ela na sala e fui embora. Eu fui embora e eu esqueci da pessoa. Nem quando você estava indo, você lembrou. Eu não lembrei Só na no dia faculdade. Eu deletei a pessoa da minha mente, assim. E aí as pessoas vão falar assim: o que você fez? A primeira coisa, eu dividi com a minha liderança. Eu nunca vou incentivar quando vocês fizerem qualquer coisa errada, você esconder. Liguei pra candidata, a primeira coisa que eu fiz foi pedir desculpa, falar a verdade. Falar, nossa, eu fiquei aqui envolvida no trabalho. E assim, não tenho o que te dizer. Você consegue retornar? E aí, obviamente, a candidata retornou, pediu desculpa novamente, meu gestor foi lá, pediu desculpa, ela fez a entrevista com o gestor, a gente tomou muito cuidado, né, pra ela pelo menos conhecer o gestor, até assim, não foi uma candidata que foi assim, eu vou falar assim, eu vou dar a oportunidade do gestor conhecê-la, sabe? Então a gente quis ter esse cuidado dela fazer todo o processo, ela acabou não sendo aprovada, mas pra mim foi um marco que eu nunca mais esquecer de ninguém, assim, eu comecei a depois disso ficar um pânico, assim, quando eu recebi o candidato e se eu já tinha atendido ele,
quanto tempo que tinha, deixar notes. Claro, porque numa situação normal, Bruno, a pessoa ficaria ali esperando, sei lá, 40 minutos, alguém não voltou. Não que é obrigação do candidato fazer isso, jamais, né? Mas ele viria até a porta e falar, olha, eu tô aguardando. Mas a candidata, naquele caso, ela ficou muitas horas, porque era assim, tipo, o final do dia, não eram 8 horas da noite a entrevista, devia ser, umas tipo, 6 horas. 6 horas no máximo. E assim, eu acho que ela não ficou até 9 horas da noite, ela deve ter ficado até umas 8 e pouco e tal. Mas assim, ela saiu, a empresa já tava fechada, já tinha ido todo mundo embora. E assim, são coisas pra gente aprender, né? Eu dou risada hoje com vergonha desse mico que eu passei e dividir com os RHs que estão nos ouvindo, que tem muita gente que escuta, que no começo a gente faz coisa errada mesmo e a gente tem que aprender com a situação. Eu nunca mais esqueci e nunca mais esqueci nenhum candidato em sala e fui embora e deixei a pessoa ali. E é uma pergunta que eu sempre faço quando eu vejo que eu fiz algo errado ali. O que eu posso aprender com essa situação, né? Por mais que seria cômico se não fosse trágico, né? Acho que é aquela frase que a gente comenta, mas você teve uma atitude legal. Apesar de esquecer, que pode acontecer com qualquer pessoa, nós somos seres humanos, independente qual a área, o RH geralmente é visto como, precisa ser perfeito. Não, a gente também tem os nossos erros, temos as nossas falhas, e acontece o esquecimento, né? Um dia que tá tão turbulento, tanta coisa para fazer, você acabar esquecendo ali que tem um processo seletivo e tudo mais, mas é o que nós vamos fazer depois. A atitude que você teve de levar para a liderança, perfeito, porque você precisava compartilhar isso. Seria pior se você varresse para baixo do tapete e vamos ignorar aquela pessoa. O tanto que ela poderia fazer ali de divulgação boca a boca de forma negativa da empresa, do processo seletivo que você estava fazendo, principalmente envolvendo o teu nome, seria muito maior. Então você teve essa atitude de conversar com a sua liderança, você teve a atitude de reconhecer o erro, de ter transparência, de pedir desculpas, seguir com o processo e dar essa oportunidade para que a pessoa chegasse ali até onde, né, dentro das competências que ela tinha, era possível de ser ou não contratada, independente da situação ou não. Aí tem a ver com como que foi para ela o processo seletivo, as habilidades e tudo mais. Mas dentro de tudo isso, que eu ia falar a gente sempre analisar a situação e o que eu posso aprender com isso, né? E assim, gente, tô dividindo uma história minha. Eu quero muito ouvir as histórias de vocês, principalmente histórias que a gente possa aprender com alguma coisa, que tenha... a gente escuta, né, as histórias de vocês nas caixinhas de comentários, histórias de liderança, mas é claro que, no caso, a gente sempre mantém aí o anonimato, e principalmente para que não tenha uma exposição, porque a gente quer ouvir histórias, quer trazer boas histórias, e assim, tentar manter um quadrinho, né, uma vez por mês. Vamos fazer um teste nesse ano de 2023 e mande o seu feedback pra gente. Você gosta desses episódios mais curtos, contando histórias de trabalho, para você ouvir aí enquanto você tá, de repente, no trabalho até mesmo? Comenta com a gente se você gosta desse formato. A gente volta em breve com um novo episódio e eu vou colocar a Bruna na roda aqui para trazer uma história de trabalho, de escritório, história de firma, que a gente adora, pra gente ou dar risada ou chorar junto. Siga a gente em todas as redes sociais, a gente tá no Instagram como @foca no trabalho. Me sigam lá no LinkedIn como Alessandra Falsarella. Bru, deixa seu LinkedIn também pro povo te seguir lá. Claro, vocês podem me seguir lá no LinkedIn como Bruna Santana Garcia. Estou à disposição para conversar com vocês e para ouvir também muitas histórias e trazer aqui para o cast para compartilhar com todos os nossos ouvintes. Até o próximo, então. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.